Muito bem, meus irmãos, estamos gravando, então vamos orar ao nosso Deus e vamos então iniciar a nossa escola bíblica nesta manhã, dia 23 de maio de 2021. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade para conosco. Ajuda-nos na compreensão da tua palavra, na prática da tua palavra. Pai, eu te peço pela vida do irmão Moisés. Usa a vida dele mais uma vez para o louvor da tua glória. Nós te agradecemos por tudo, no nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Irmão Moisés, fique à vontade, o Senhor está com a palavra. Vamos juntos aí crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Ana Beatriz. Seja bem-vinda, Juliana. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Irmão Moisés, fique à vontade. Ok, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Vamos estar iniciando aí, como já foi falado, mais uma escola bíblica. E hoje o assunto, meus irmãos, é bem interessante, porque fala da diaconia, né? É compromisso com a diaconia. E eu queria já deixar para os irmãos me responderem ao final desse estudo o que vocês entendem sobre diaconia, ok? A gente vai estar trabalhando tudo isso aqui e no final, quem puder e quiser falar alguma coisa do que entende, então você pode estar abrindo o seu microfone e falando, certo? Mas vamos estar lendo as cartas aos Romanos, né? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo de 1 a 4. Ok? É onde está a nossa base do nosso estudo. Romanos, capítulo 1, versículo de 1 a 4. E diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu de descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Deus possa nos dar sabedoria diante dessa palavra, e começamos a ver aí que Paulo, após receber o chamado, ele se entregou de corpo e alma ao Evangelho, à pregação da palavra de Deus. E isso já nos dá um entender o que é ser, né, um diácono, um homem escolhido para fazer a vontade de Deus. E nosso primeiro parágrafo, meus irmãos, que nós temos a falar, e eu queria, se for possível, me prender um pouco a isso aqui, e eu acredito que os irmãos vão estar também aptos a responder, é o seguinte: o texto, em sua versão grega, traz a palavra dom, e ao invés de ser traduzida como servo, pode ser melhor entendida como escravo. É neste sentido, em grego, podemos tirar algumas lições importantes sobre o caráter de todo aquele homem e mulher que se prontificam a realizar o serviço cristão. Bem, meus irmãos, diante desse primeiro parágrafo, eu queria compartilhar com os irmãos e ouvir um pouco dos irmãos, né, o que os irmãos entendem sobre isso, né? A palavra doulos, que no grego ela é traduzida como servo e escravo. Ontem nós tivemos um estudo muito bom, né, com o pastor, e ele nos mostrou mais ou menos isso aqui, como a gente deve viver. E para mim me deu uma alavancada muito boa. Mas aí, quem puder
abra o seu microfone e me diga o que, que você entende, você como cristão, como você se sente? Servo, escravo, crente normal, como é que você se sente aí? Pode ficar à vontade. Irmão Moisés, o irmão já explicou bem, né, sobre diácono, né, dolos, né, e escravos. É o sentimento, é a razão de ser de um servo de Deus, mas no mundo atual, na igreja atual brasileira, diácono está sendo visto como um posto, uma hierarquia, assim como o pastor, né? Então, as igrejas brasileiras criaram esse hábito de ver os líderes, né? Pastor, diáconos, presbítero, vários nomes se dão, até de apóstolo está tendo, como um pedestral de posição social religiosa, né? Mas Jesus Cristo nunca ensinou isso. Jesus disse que só há um pastor, só há um mestre, né? Então, verdadeiramente, todos nós deveríamos se sentir como um escravo de Cristo, porque ele nos comprou. Nós estávamos, né, vendidos, presos ao pecado e à consequência dele, e ele nos comprou lá na cruz, derramando seu sangue por nós. Um preço muito alto para ele. Não para nós, mas para ele. Então, nós somos agora escravos, ele nos resgatou, né? Deveria ser o sentimento de todos nós, crentes, pastores, bispos, diáconos, todos. Mas, infelizmente, ainda perdura na igreja brasileira como um título. Obrigado, meu irmão. Com certeza é isso aí que o irmão falou. E aí a pergunta que fica para nós estamos sendo escravos de Cristo? Nós estamos dizendo não ao nosso eu e nos colocando diante de Deus? Ou estamos sendo modelo dessa igreja atual, aonde nós nos colocamos como pedestal e deixamos Deus em segundo lugar, Cristo em segundo lugar? Alguém pode falar mais alguma coisa aí? Se alguém discorda do irmão João, o irmão concorda com o irmão João, e então você pode também dar a sua palavra. E se também tiver outro pensamento, que fale agora, que a gente tem aqui uma resposta dentro do estudo para tudo que vai ser falado. Fique à vontade aí. Meus irmãos, é interessante nós observarmos que nós temos, inclusive hoje pela manhã, na sala de discipulado, nós falamos sobre o papel do pastor, do diácono, questão de ministério, mas nós podemos e devemos abrir o leque, entender que todo cristão, todo homem, toda mulher que foi regenerado, nasceu de novo, todos nós somos chamados para servir no corpo de Cristo em várias áreas. Tá? Deus dá dons e talentos aos homens para o serviço no corpo de Cristo e nós somos chamados para servir uns aos outros. O serviço é inerente à vida do servo. Então, o servo, ele vive para servir ao seu Senhor. E nós precisamos fazer isso com alegria. Mas, lamentavelmente, hoje no Brasil e no mundo afora, o cristianismo ou as pessoas propriamente ditas, elas estão indo à igreja, na sua grande maioria, não todos, né? Nós não podemos generalizar, mas muitas pessoas estão indo à igreja simplesmente para assistir os cultos e pensando assim que estão vivendo o cristianismo na sua totalidade. Então, o fato de eu ir à igreja simplesmente não implica em serviço no reino de Deus. Então, nós precisamos entender que servir a Deus não é só, está implícito também. Está implícito também ir ao templo, adorar a Deus, na companhia dos irmãos, faz parte, mas não é só isso. Servir a Deus é todo dia,
toda hora, nós dentro de casa, está servindo a Deus, na escola, no trabalho, o trabalho que você desenvolve, por exemplo, na sua empresa, você precisa fazer isso para a glória de Deus, tendo em vista o reino de Deus, a vontade de Deus. Então, tudo isso envolve o nosso serviço a Deus. Então, quando eu estou na empresa trabalhando, eu estou primeiramente prestando um serviço a Deus e depois ao meu patrão. Então, a gente precisa ter essa ideia clara, tá? E quando nós falamos no contexto da igreja, meus irmãos, nós temos muita coisa. Você pode servir adorando a Deus num grupo de louvor, no multimídia, na escola bíblica, dando uma aula para uma criança. Você serve a Deus evangelizando. Você serve a Deus dando testemunho. Você serve a Deus adorando, cantando dentro do seu carro. Você está adorando. Então, tudo isso tem a ver com o serviço a Deus. Tá? E esse serviço anda junto com a adoração, anda junto com a sua comunhão com Deus. Tá? É impossível você desassociar o seu serviço a Deus com a comunhão com Deus. Anda junto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho comunhão com Deus, eu sirvo a Deus e tudo isso para a glória do seu nome. Ok, por enquanto é isso. Ok, pastor, obrigado aí pela sua participação. E realmente, o segundo parágrafo vai falar exatamente sobre isso que o pastor falou. Uma das primeiras ideias é que um escravo cumpre a vontade do seu senhor, por necessidade absoluta, sem se importar com sua própria vontade ou seus sentimentos pessoais. Prevalece, em primeiro lugar, a vontade do seu Senhor. O versículo, portanto, nos ensina que, para sermos fiéis ao serviço de Cristo, é preciso negar a nós mesmos e seguir incondicionalmente a Cristo. Veja, meus irmãos, como é bem interessante. Alguns anos atrás da minha vida, eu relutei muito em estar aqui nesse local, nesse trabalho, né? Trabalhar para Cristo. Eu neguei quase 15 anos a Cristo. Mas uma coisa, meus irmãos, que eu sempre tinha e dizia era o seguinte: quando Jesus me transformar, ele vai me transformar por completo. Eu vou querer trabalhar com bastante alegria na obra do Senhor. E desde quando eu me converti, eu entendi que fazer a vontade de Deus e matar muitas coisas do meu eu, e querendo ou não, meus irmãos, a gente falha muito em relação a isso, quando se a gente tem que decidir ou ter uma escolha para nossas vidas e para a obra de Deus. Infelizmente, a humanidade, os cristãos de hoje, ele falha muito em relação a isso, quando temos que fazer uma escolha. Não é nem que é uma coisa que você já está decidindo, não. Você tem entre a escola ou ir a uma festa, entre você a igreja ou você ir a uma programação de família. Então, às vezes, a gente falha muito, porque ao invés de nós darmos prioridade às coisas de Deus, a gente prioriza essas coisas. E desde quando eu me converti, eu tenho procurado trabalhar esse lado. E muitas vezes eu já fui criticado, porque eu deixei de estar em encontros de família, eu deixei de estar em festas de convidados, porque me convidaram em cima da hora. Então, eu nunca deixei de estar no meu culto, na igreja, nas programações, e sempre que eu vou fazer isso, eu comunico ao meu líder, né? Hoje, atualmente, é o pastor primário, mas antes era lá em Araturi, e eu sempre gostei de comunicar, bem antecipadamente, entendeu? Eu nunca gostei de avisar em cima da hora. Então, servir a Cristo, ser um diácono, ser um escravo, ser um servo, é você matar o seu eu, é você tirar o seu eu de canto e colocar Jesus Cristo como centro da sua vida. Irmão Moisés, então quer dizer que com isso eu vou parar de viver para minha família, eu vou parar de viver para o mundo? Não, você não vai fazer isso. Mas você vai saber separar cada coisa dentro do seu padrão. Alguém quer falar?
vi alguém levantando a mãozinha. Pronto, ok. Pode falar, Morgan. Bom dia, graças e paz a todos. Eu queria compartilhar um texto, está em 2 Timóteo 2, a partir do 20. Diz: ora, numa grande casa não há somente utensílio de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Até aqui, mas ele é muito interessante esse texto e chamou muito a nossa atenção, né? Para a gente servir a Deus, como Ele tem chamado, nos chamou para servir assim, né? Sendo um vaso de honra, né? Na casa dele, servindo, estando pronto para servir. Não apenas estar lá na cadeira, mas sendo chamado para servir na obra, como o pastor falou. Adorando a Deus em louvores, adorando a Deus ensinando as crianças, né? Porque quando a gente tem um chamado, Deus, o Espírito Santo, ele fala com você, não sei se é assim com os irmãos, mas comigo, Deus, ele tem me cobrado bastante. Tá na obra, ajudando, voltando o meu foco, porque para o que ele me chamou a fazer, né? Que eu sei que nesses últimos dias a gente em casa, a gente tem buscado muito a face de Deus, graças a Deus, porque eu estou tendo um tempo novo, né? Um tempo de reconciliação, um tempo de volta, o tempo da peneira, como fala a Bíblia, né? Então, assim, eu tenho glorificado a Deus bastante com a minha família, eu tenho buscado ensinar mais os meus filhos e tenho vivido tempos que eu não vivia com meu marido, de tipo, estudo junto, oração pela família. A gente se comove com alguma situação que a gente encontra na rua, né? É interessante a gente estar buscando realmente esse tempo de consagração, de busca, de entendimento, de leitura da palavra e aplicação na nossa vida, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento a ouvir a voz do Espírito Santo, né? É isso. Obrigada. Glória a Deus. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aí. É muito bom, muito interessante saber que a irmã, junto com a sua família, está retornando com força total aí para a obra do trabalho. E às vezes, meus irmãos, diante de estudo como esse aqui que a gente vê, o pastor é uma pessoa que ele nos observa bastante. E ele nos dá muitas oportunidades. E o que eu tenho visto diante de alguns casos, né, não só aqui em Fazenda Norte, mas em algumas igrejas, é que quando o pastor convida alguém para assumir um cargo, e aí a pessoa declina, né, diz que não tem capacidade, não sabe, não está preparada, e se esquece que o pastor já tem observado a pessoa já há um bom tempo, já tem visto, até ajuda-nos a descobrir os dons que às vezes a gente não consegue enxergar. E a gente precisa ceder mais, abraçar mais a causa e saber que quem está no controle da nossa vida é o Espírito Santo. Né? Como foi falado ontem, através do pastor, você não precisa se preocupar com a palavra, você tem que se preocupar com a pregação. E a palavra, o Espírito Santo de Deus vai te dar. Ele vai falar através de você. Então, se nós precisamos entrar mais nesse termo de o que é ser servo, o que é ser escravo de Cristo. O terceiro parágrafo, ele é bem interessante, depois, para não ter que ler o estudo todo aqui, que já está sendo bem participativo, eu já vou passar para o segundo ponto, né, que mostra Jesus Cristo como um exemplo, mas diz assim o terceiro parágrafo: o termo dolo também expressa a ideia de que esse serviço diz respeito àquele que pertence a Cristo, que,
deve ser realizado por lealdade a Cristo apenas. É isso aí, meu irmão. Não preciso nem ler o restante do parágrafo, porque se você for fiel, se você for leal, se você estiver pronto a servir, você vai fazer uma grande diferença no meio do povo de Deus. E eu não tenho dúvida, meus irmãos, que muitas pessoas não estão se convertendo mais porque nós estamos falhando com esse lado de servir, né? O pastor mesmo, ele deixou bem claro que às vezes a gente atravessa cidades para estudar, mas não atravessa uma rua para falar do evangelho para as pessoas. A gente deixa isso muito a desejar. Às vezes você está tendo a oportunidade e você perde a oportunidade porque você tem vergonha, porque você não tem coragem, porque você acha que não está preparada, porque você acha que tem 1000 obstáculos te impedindo de avançar, ok? Então, se a gente pode passar para o segundo ponto, ou os irmãos querem ainda comentar alguma coisa sobre o que foi falado aqui no primeiro ponto. Se não, a gente passa aqui. Opa. Eu só queria reforçar, irmão Moisés, o que a irmã Morgana colocou foi muito, muito bom. Eu acompanhei a leitura aqui na Bíblia e o contexto dele. Eu achei muito interessante o que ela colocou, porque trouxe um acréscimo no entendimento do que é diácono, né? O diácono é alguém que Deus conhece porque ele é um vaso de honra do seu possuidor, do seu dono, né? Então é interessante, né? Enquanto diácono, enquanto servos de Deus, nós seremos reconhecidos pelo nosso dono, que é Jesus Cristo, por sermos um vaso de honra, né? Trouxe um bom entendimento. Eu gostei muito que nós sejamos esse vaso de honra para a glória de Deus, né? Eu notei aqui também a passagem para me ler depois, que é sempre bom a gente verificar a palavra de Deus. Então, segundo alguém quer falar alguma coisa, eu já vou passar para o segundo ponto aí, ok? O segundo ponto, meus irmãos, é Jesus Cristo, o diácono. Quer dizer, a gente já começa a ver aí que Jesus ele foi um exemplo, né? Primeiro parágrafo desse ponto diz o seguinte: o Novo Testamento possui vários termos para o diácono, o conceito de servir. Contudo, a expressão que mais nos interessa é diácono, que possui o significado especial de serviço inteiramente pessoal, prestado ao outro. Como o pastor Cláudio já falou, né, lá no início, ser diácono, ser servo, é você servir ao próximo, servir às pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos de trabalho, aos próprios irmãos da igreja. Quando você fala em diaconísio, você pode já pensar o quê? Eu fui chamado para ser. Eu sou grande, não porque eu quero aparecer, mas porque eu sirvo ao menor dos menores e menores. Então eu já passo a ser aquele que está lá no finalzinho, né? Eu não sou servo porque eu quero ser grande, eu sou servo porque eu estou pronto a servir e eu me reencontro como um dos menores. E é interessante que Jesus Cristo é o exemplo, né? Ele fala para os apóstolos, né, que lá, parece que é Marcos 10:45, que está aí no estudo, que ele veio para servir. Ele não é o patrão, ele não é o cara que veio se achar, não. Ele simplesmente veio para servir aos outros. O exemplo grande dele é quando ele lava os pés dos seus apóstolos, né? Pedro, que até tenta se recuar por lá, mas ele diz: se você não deixar, você não fará parte do meu reino. Ok? Então, o exemplo aí do nosso primeiro ponto, segundo ponto é Cristo. E segundo parágrafo, diz assim: quando Jesus se apresenta como diácono, não é apenas para si, mas é também uma ordem para a comunidade de seus seguidores e seguidoras. Deste modo, ele descreve o sentido de sua vida. Contudo, mais do que solidarizar-se, Jesus ordena aos seus seguidores que respeitem a todos e sejam servos de todos.
como é interessante, meus irmãos, essa palavra. O autor, ele coloca de uma forma muito clara que nós não podemos ser mais do que ninguém. Nós temos que estar sempre na posição de servo, de ajudar, de sentirmos a dor do outro, de procurarmos andarmos juntos na alegria, na tristeza, na dor e no sofrimento. E na parte de se animar, de se alegrar com cada um. Aberto a algumas discussões, alguma palavra que alguém quiser dar, para que a gente possa estar pulando mais um pouquinho à frente. Pode falar quem quiser aí, falar alguma coisa dele. Ok? É importante, irmão Moisés, nós entendermos que a diaconia, ela tem a ver, tá, com ir ao encontro das pessoas que estão necessitando de ajuda. Então, é exatamente isso que nós precisamos fazer. Não é esperar as pessoas simplesmente vir a nós, mas é nós irmos ao encontro das pessoas que estão em alguma necessidade e nós então ajudarmos essas pessoas naquilo que estiver ao nosso alcance. E às vezes, mas muita gente precisa de uma palavra, a palavra de Deus sendo ministrada sobre ela, precisa receber uma oração, e só pelo fato de você dizer para aquela pessoa que ela não está sozinha, que você pode contar com a sua oração, que ela pode contar com a sua intercessão, isso já significa muita coisa para a vida da pessoa. Como é gostoso você saber que tem pessoas orando por você, tem pessoas que se importam com você, porque a oração, na prática, quando você ora por uma outra pessoa, na prática é você demonstrando o amor com essa pessoa, e é o amor na prática, fluindo. Então, quando você ora por um irmão, ou por um perdido, por uma pessoa que ainda, inclusive, não conhece Jesus, você está exatamente demonstrando esse amor a Deus pela vida desse irmão ou daquela pessoa que ainda não conhece Jesus. Então, é você tomar a iniciativa, é você estar à disposição para ajudar aquela pessoa com o que você puder fazer. Então, é isso. Às vezes as pessoas, ela fala assim, mas eu não sei ajudar, eu não posso ajudar. Meu irmão, todos nós, sem nenhuma exceção, nós podemos orar por uma pessoa. Então, ao fazer isso, nós já estamos ajudando, e muito. Então, nós precisamos, na verdade, se disponibilizar a fazermos isso, tá? E certamente Deus vai honrar a nossa fé, o nosso compromisso com Ele, e essa pessoa também vai crescer na graça, vai crescer no entendimento de que ela não está sozinha. Seremos instrumentos de Deus abençoando essas vidas. Com a palavra, irmão Moisés, habilite aí o seu microfone que ele está desligado. Amém, pastor. Mais uma vez, obrigado aí pelas suas palavras. Hoje eu já tive a minha oportunidade, né, de falar do amor de Cristo para uma pessoa. Muito cedo, ao tomar café ali na casa da minha irmã, ela tem uma amiga que sempre de manhã ela me cobra isso, para me estar lá na casa da Margarida para falar do Evangelho para ela, e isso é muito bom. Depois eu vou estar passando ela para o irmão Rinaldo, que faz parte aqui da Pão da Vida, né? E como ela é amiga da Margarida, eu acho que cabe ao irmão Rinaldo trabalhar com essa jovem para que ela possa estar ouvindo o Evangelho dele também, em especial. Então, mas pela manhã eu tenho esse trabalho ali na casa da Margarida com ela. Ela sai da sua casa e vem para a casa da Margarida e a gente pode falar um pouco da palavra. E aqui, meus irmãos, no oitavo parágrafo do nosso estudo, né, para a gente já passar para o terceiro, diz o seguinte, algo bem interessante, no final dele é que
chamou muita atenção, mas eu vou ler ele completo aqui, para os irmãos entenderem no final. O termo diaconia demonstra um elemento fundamental para a vida do cristão, que deve ser não apenas um desejo, mas uma realização no seu dia a dia. Contudo, diaconia não é apenas ação social, pois a sua motivação não é apenas suprir as necessidades sociais, mas procurar trabalhar o homem de maneira integral como membros da Igreja de Cristo. Devemos compreender que é fundamental realizar a diaconia ou o serviço a outro. Aí o finalzinho, como eu falei, que eu achei bem interessante, diz assim: pois assim estamos sendo diáconos uns dos outros, assim como Cristo foi. Significa que se eu praticar, se eu ir em busca, se eu fazer todos os dias esses trabalhos, falar do amor de Cristo, cuidar dos meus irmãos, cuidar dos meus vizinhos, cuidar das outras pessoas que necessitam, nós estamos exercendo o trabalho de diácono diante de Deus e diante da humanidade. E você, meu irmão, você tem feito esse trabalho? Você tem conseguido alcançar, através da fé, essa luta grande que nós temos todos os dias de não ou fazer? Porque, às vezes, nós deixamos nossos afazeres tomar de conta, e aí a gente finda chegando no final do dia e diz: eu não tive tempo. Eu não tive tempo. E a gente tem tempo para tudo, os irmãos sabem disso, né? O Provérbio de Salomão, ele fala muito sobre isso. Você tem tempo para tudo. Então, se você tem a oportunidade, exerça. Faça com que isso aconteça na vida das pessoas e procure buscar cada pessoa, seu vizinho, seu colega de trabalho. Eu procuro sempre estar... Eu brinco bastante com muita gente, mas nas oportunidades que eles me dão, meus irmãos, eu entro mesmo e não tenho medo, não. Eu sei que a gente pode receber algumas coisas pesadas, pode receber algumas palavras, algumas críticas, mas nós somos chamados para isso. Nós não fomos chamados para receber coisas boas, não. Nós somos chamados para ser criticados mesmo, para ser jogados dentro da boca do leão, como era feito antigamente, né? Os servos, eles eram lançados no Coliseu para ser mortos pelos leões. Hoje, essa geração, ela não quer mais sofrer. Essa geração só quer muito oba-oba. Essa geração, ela quer tudo já mastigadozinho. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para abraçar a causa, para sermos diáconos fiéis e cumprir a palavra dele. Os irmãos estão à vontade para dar suas opiniões. Alguém quer falar? João, pode ficar à vontade. O pastor fez uma pergunta ali no comentário, eu observei aqui, a diferença entre obrigação e privilégio. Eu acho que o pastor fez em relação ao assunto, né? Eu creio, pastor, que é o ponto de vista de motivação da pessoa, né? Um certo e outro errado. O privilégio é um ponto de vista correto que o crente deve ter diante do serviço que Deus nos colocou, né? No caso aqui, diaconia, é um privilégio. Obrigação é o ponto de vista errado, quando a pessoa vê que aquilo é um trabalho para o homem, né? Para o pastor, para o líder, né? Para as pessoas da igreja. Quando ele coloca esse ponto de vista assim, ele acha que é uma obrigação, fica enfadonho, né? Mas quando ele coloca o ponto de vista em Deus, é um privilégio, porque Deus não precisa da gente. Mas nós temos esse privilégio de servir ao reino dele. Eu entendo assim a diferença entre privilégio e obrigação. Era só isso que eu queria responder, o pastor. Ok, pastor. Ok, irmão, desculpa, perdão. Ok.
Mais alguém quer falar alguma coisa, meus irmãos? Para a gente prosseguir Ok, aqui. irmão Moisés, deixa eu aproveitar aqui, eu coloquei, obrigado, irmão João, por considerar aí essa questão, falando sobre essa abordagem tão importante aí sobre obrigação e privilégio, né? Eu fiz aqui outras perguntas e os irmãos podem comentar e deixar o seu parecer. Você tem servido a Deus conforme a palavra de Deus orienta? Às vezes a impressão que às vezes nós podemos ter, e é uma impressão errada, é aquela ideia de dizer o seguinte: olha, eu sirvo a Deus do meu jeito. E não é essa a orientação de Deus. Ninguém foi chamado por Deus para servi-lo da forma que acha, mas da forma que ele, obviamente, estabeleceu na sua palavra. Esta é a forma correta de nós servirmos a ele. Se eu não faço conforme a palavra dele orienta e ensina, logo eu não estou servindo a Deus. Eu estou servindo a mim mesmo, servindo a pessoas, simplesmente. E aí, quando eu entro nesse caminho, eu acabo me decepcionando. Por quê? Porque eu vou buscar reconhecimento. Eu vou buscar o reconhecimento dos homens, eu vou buscar o reconhecimento das pessoas que eu estou servindo, eu vou me importar quando a pessoa não disser obrigado, eu vou ficar chateado. Então, há necessidade da gente ter essa compreensão de que quando nós estamos servindo a Deus, se o reconhecimento vier, é mera consequência, mas nós não estamos em busca disso, e isso não é prioridade na nossa vida, ser reconhecido. Eu gosto de uma frase, eu li em algum momento, em algum lugar, que eu não sei no momento dizer aonde, que nós precisamos ser conhecidos no céu e no inferno. Agora eu lembrei o conceito bíblico. É quando os filhos de Cefas, lá em Atos, estão expulsando o demônio fala: eu sei quem é Jesus e eu sei quem é Paulo, mas vocês, quem vocês são? Então nós precisamos, irmãos, buscar servir a Deus e entendendo que é um privilégio enorme servirmos a Deus, porque apesar da minha insignificância, da minha incapacidade, o Senhor me deu esse privilégio e me dotou, me deu o Espírito Santo para que eu possa servir a Ele com tudo aquilo que Ele me deu. Então, servir a Deus é uma alegria imensa, é um privilégio que nós precisamos considerar e alinhar. Falar: Deus, eu tenho servido ao Senhor de forma errada, então me ajuda, porque agora eu quero te servir da forma correta, adequada, conforme a tua palavra ensina e orienta. Nós temos aí os irmãos aí levantando a mão, a irmã Morgânia, a irmão Vinícius. Então, pela ordem aí, se a irmã Morgânia já estava com a mão levantada, então abaixa a mão aí, tá certo? Esqueci de estar. Então pronto. Pois pronto, tá bom, não tem problema não. Então, irmão Vinícius, fica à vontade. Depois o irmão João, não sei se também quer falar, tá com a mãozinha levantada aí. Então... Pois bom. Se nós não servimos da maneira com que ele estabeleceu, então eu considero rebeldia. Então somos rebeldes se não o servimos da maneira que ele estabelece. Esse é o meu entender sobre a palavra. Joia. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí pela colocação. Mais algum irmão aí, fica à vontade, meus irmãos, para falar, tá certo? A sensação que eu tenho, irmãos, é de tanto ainda que tem para se fazer e do tanto quanto eu preciso crescer nesse serviço ao Senhor, tá? Então, não estejam satisfeitos com aquilo que vocês estão fazendo, porque é pouco, irmãos. Por mais que eu faça, e por mais que você faça, nós temos muito a fazer. E precisamos pedir a Deus que Ele nos ajude, nos oriente, para que nós possamos cumprir, de fato, com a missão que Ele tem nos dado a cada um de nós, no seu corpo. Com a palavra aí, irmão Moisés, o irmão que quiser falar, fique à vontade. Ok, obrigado aí a vocês que fizeram comentários, que falaram. E
quero só dizer rapidamente que eu já fui uma pessoa assim, pastor, irmãos, e no meu início de carreira de cristão, muitas coisas na igreja eu fazia para aparecer e eu ficava indignado quando o pastor, o líder, ele começava a falar nome de A, ou B, ou C, e o meu não aparecia. E eu era quem, nos meus olhos, eu era quem mais trabalhava na igreja. Cara, eu me matava de tal. Eu ajeitava a porta, eu ajeitava a piso, eu fazia tudo e meu nome vai aparecer, meu nome vai aparecer. E Deus, ele parece que ele faz de propósito, sabe? Eu digo, cabeça, você quer aparecer, você vai ser o mais sumido da igreja aí. E eu louvo a Deus porque ele nunca nasceu no meu coração o desejo de sair da igreja. Mas eu sofri muito, meus irmãos, com isso, porque eu queria aparecer. Eu queria que o meu nome fosse destacado ali. Olha, o Moisés ajeitou isso, Moisés fez isso, Moisés passou o dia todo fazendo isso, entendeu? E quando o pastor lá, o líder, falava, ó, fulano fez isso, ciclano fez isso, e eu digo, meu nome vai aparecer, meu nome vai estar lá no final. Isso não aparecia, isso me dava uma tristeza. E hoje eu compreendo que eu só preciso aparecer para uma pessoa, para Cristo, para homem nenhum. Independente do que eu faça, eu não preciso aparecer para homem. Meu nome não precisa ser glorificado por homem. Meu nome precisa ser glorificado por Deus. Deus é quem vai me exaltar, quem vai me levantar, é quem vai me dar direção, é quem vai fazer as coisas acontecer sem eu precisar dizer nada a ninguém. E nem ninguém vê nada. Hoje eu procuro fazer as coisas mais escondidas possível. Onde eu quero fazer alguma coisa para a igreja, eu acho que pouca gente sabe. Então, se eu não quero fazer isso não é bom. Quem tiver esse pensamento, tirem isso. Isso não é bom. Terceiro ponto, meus irmãos, para a gente dar uma avançada aqui no nosso estudo, está sendo muito bom a nossa conversa, mas a igreja é o chamado para a diaconia. Significa que todos são chamados para ser diáconos. No primeiro século da era cristã, a diaconia da igreja se situava particularmente na dimensão da caridade, do servir ao outro. No Novo Testamento, a palavra diaconia chegou a ser uma palavra-chave para caracterizar a participação de todos na vida da igreja. Um bom exemplo é o apóstolo Paulo, né, que fala do seu ministério como diaconia. O conceito de diaconia descreve ainda, no Novo Testamento, a ideia de organização interna da vida comunitária. Este princípio leva os membros desta comunidade a renunciar de títulos e a fraternidade que se enraiza na caridade, ou, eu coloquei aqui por minha conta, o amor. Né? Quando você abraça, quando você entende que você foi chamado e que você vê a necessidade do outro, você se entrega de corpo e alma para trabalhar na obra ao serviço do próximo. Ok? Alguém quer comentar sobre isso aqui? Alguém concorda? Alguém discorda? Para que a gente possa dar mais um pulo aí para frente. Né? As horas já estão avançando aí e já temos algumas coisas aqui para ver. Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse primeiro parágrafo do terceiro ponto? Fica à vontade. Levante a mãozinha aí e diga alguma coisa. Se não, vamos... Ficou subentendido aí, né? Esse terceiro ponto aí. Toda a igreja é chamada para ser diácono. Toda a igreja tem essa necessidade de ser diácono para a obra do Senhor. Quarto ponto, e último, né? Diz o seguinte: a realização do serviço cristão. Né? Eu e você fomos chamados para realizar a obra de Deus. Diz assim o primeiro parágrafo do quarto ponto. O cristão deve realizar o serviço a outro, seja ele individualmente ou coletivamente.
pois a experiência com Cristo gera no homem e na mulher integrada à igreja um sentimento de abertura aos outros, sensibilidade aos dramas do desenvolvimento, coragem na denúncia da injustiça social, compromisso nos movimentos populares, numa perspectiva de mudança qualitativa da sociedade, crítica política em relação às manipulações a que as classes denominantes submetem tanto o Estado quanto a própria igreja. Interessante, né, meus irmãos? Como você, como diácono, como cristão, você está envolvido em tudo isso, em todas essas coisas que foram faladas, né? Se você consegue, de alguma forma, meus irmãos, se ver dentro dessa obra, seja em oração, seja em parte física, isso é bom demais, meu. Você poder orar, você poder falar, você poder exercer esse lado diácono, de cristão, de servo, isso é muito bom. Então, estamos aí, mais um ponto para a gente debater um pouquinho. Nós já temos aí 9 minutos, talvez a gente passe aí mais uns 5 minutos, mas para a gente chegar à conclusão do que está sendo falado, alguém quiser falar alguma coisa, complementar, pode ficar à vontade. Pois não, irmão? Eu só queria colocar uma observação, irmão Moisés, e toda a igreja. Uma observação que eu tive refletindo esses dias, que quando a gente está servindo ao reino de Deus, segundo a palavra dele, como um vaso de honra, a gente começa a ser mais atacado por Satanás, porque está sendo um incômodo para ele. É interessante essa observação que eu observei, sabe? Olhando assim as circunstâncias da vida. Porque quando a gente não faz quase nada na igreja, ele nem liga, o Satanás nem liga para nós. Mas quando a gente começa a servir a Deus, cara, com vontade, né, como um privilégio, e se entregando a ele, rapaz, ele levanta contra a gente, né, com vontade de derrubar a gente mesmo, né? Imagina o pastor, né, que é o líder. Eu imagino assim como que não é atacado, né? Então, é uma observação que eu queria colocar, porque nós estamos falando de serviço, de diácono, né? Então, quanto mais dedicado, mais atacado a pessoa é. Ok, meu irmão. Obrigado aí pela sua palavra, irmão Vinícius. Fica à vontade aí para fazer seu comentário. É sobre o que o irmão João acabou de falar. Aqui em casa nós temos essa visão, desse jeito. Quando a nossa vida aqui em casa está perfeita, aí eu digo assim, Bia, vamos orar mais porque há algo errado. Não estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. Por isso que a vida está tão calma, né? Porque realmente quando se faz a vontade dele, tem essa consequência, né? Essa perseguição de todas as maneiras, né? Obrigado, meu irmão. Isso é uma grande verdade que o irmão falou. A vida do crente, ela não pode ser uma vida sem luta, sem desafios, sem ter aquele temperozinho de que precisa orar mais, buscar mais. Porque quando você se encontra nessa situação, realmente tem alguma coisa errada. Satanás está trabalhando. E em alguns momentos das nossas vidas, meus irmãos, o que eu aprendo e o que eu entendo é que quando nós não conseguimos enxergar isso, nós somos alvo fácil de Satanás e aí se decepcionamos lá na frente, como ontem eu pude comentar, né, no nosso estudo, que eu já vi tantas pessoas trabalhar do lado do pastor, trabalhar de uma forma tão grande na igreja, que você diz, poxa, essa pessoa aí vai ser um futuro pastor, vai ser um futuro líder, e aí de repente essa pessoa está no mundo, negando totalmente aquilo que aprendeu da palavra de Deus. Simplesmente por quê? Porque não vigiou, porque não buscou mais. Quando viu que o problema bateu à sua porta, ao invés dele correr para o pastor, como o nosso... eu esqueci o pastor que deu o estudo ontem, vocês me perdoem, por isso que eu estou só falando pastor, mas
Ele falou, né, que quando a gente... Edivaldo. Oi? Edivaldo, pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo? É. É o da presbiteriana, é esse, o pastor Edivaldo? É da AME, né? É o pastor da presbiteriana que deu o estudo para nós. Então, Ah, é outro, então. né, quando a gente tem esses problemas, a gente, ao invés de correr para o nosso pastor, para conversar com ele, para a gente junto a encontrar uma solução, a gente se afasta, a gente se esconde, a gente simplesmente quer resolver o problema sozinho e finda ficando numa situação complicada, sem força e sem coragem para vencer e para resolver as causas. Então, nós temos que ter muito cuidado em relação a isso. E essa sua observação, meu irmão Vinícius, foi muito boa. Se sua casa está em paz, tem que ver o que está acontecendo, né? Porque ela pode ficar em paz sim, mas que você esteja observando no dia a dia o que estão fazendo, o que não estão, o porquê que está com tanta paz. E de repente também, meu irmão, de tanto você orar e buscar, Jesus proporciona isso. Mas eu não sei se é esse outro lado que o senhor está querendo falar. Mas eu entendo muito bem que o crente sem luta é bem complicado. Ele tem que ter luta todos os dias. Ok? Mais alguém? Irmão Moisés, Oi, mano. completando a fala do irmão João, falando sobre quando a gente está na obra do Senhor, que está e tudo, que o inimigo quer perturbar, né? Sexta-feira no PG, quando a gente teve o encontro do PGM, na sexta-feira, eu estava animada para participar, estava me organizando e tudo. Aí na hora que começou, 8 horas em ponto, foi de 8 horas em ponto que começou, não foi? Aí eu comecei a assistir, meus netos começam a brincar. Eu fechei a porta do quarto, mas brincando lá fora, aí a netinha caiu, correndo e rasgou a testa aqui, né? Aí, pra você ver, né? O inimigo, ele faz tudo para poder atrapalhar. Aí eu escutava a fala, mas não estava entendendo o que estava acontecendo. Era levando agitando cortar a menina, levando para o hospital, e com a correria, aquela coisa toda, enfim, levou 2 pontos. Então, às vezes a gente pensa que vai dar tudo certo, mas de repente, quando começa uma coisa, e aí de repente vem atrapalhar. Meu irmão, essa é outra grande verdade, porque Aí praticamente eu nem assisti direito completo, porque sabe essa correria em casa, leva, não leva, chora, sangue, gelo, não sei o que, aquela correria. Satanás fica incomodado, minha irmã, quando o crente ele está engajado, ele não está feliz, porque ele sabe que a possibilidade dele perder almas é grande. Então, quando a gente ora mais, quando a gente busca mais, quando a gente está trabalhando na obra, Satanás fica incomodado, e aí ele começa a procurar meios de como te atrapalhar. É por isso que a palavra de Deus diz que ele está 24 horas ao nosso derredor, procurando uma forma de como nos tragar. E quando ele pega, ele não brinca em serviço. Ele pega pesado, entendeu? Então nós temos que estar vigiando muito sobre isso aí, ok? Concluindo aqui, meus irmãos, e depois, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, a gente deixa aí a abertura. A igreja e os seus membros devem dar a sua contribuição no restabelecimento do reino de Deus. Reino este que não deve ser apenas enunciado e proclamado, mas sim mostrado. A igreja não pode se deter sobre si mesma o exemplo de Cristo a imposicionar para o serviço da humanidade. O mundo é o lugar em que temos de testemunhar e servir, sofrer e morrer por Cristo. Isso implica na consciência do cristão no mundo, através da felicidade aos propósitos de Deus. Cristão e cristãs devem usar os seus dons e talentos para que o Evangelho de Cristo seja proclamado integralmente a todos os homens e mulheres. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Que Deus continue
nos usando de forma especial, que nós deixemos Deus nos usar como um vaso na mão dele. Que nós sejamos, como igreja, diáconos uns dos outros, servir uns aos outros e olhar para a humanidade de uma forma especial e agradável, e ser exemplo, assim como Cristo foi na vida das pessoas. Os irmãos fiquem à vontade para comentar alguma coisa, para que a gente possa estar orando, finalizando mais uma escola bíblica dominical. Ok? Ficou bem subentendido isso aí? Pastor, vai falar? Pastor, o senhor vai falar, não? Sim, irmãos, é só finalizando aí tudo que já foi falado, a gente ter essa compreensão de que nós estamos neste mundo como peregrinos, forasteiros, com a finalidade de servir a Deus, tá? Então a gente precisa entender que os nossos sonhos precisam ser exatamente aquele de Deus, né? A gente precisa sacrificar os nossos sonhos no altar de Deus para que a honra e a glória seja dada a Ele. Então, a ideia, quando o irmão estava falando que na igreja gostava de aparecer o seu nome, eu me lembrei de João Batista, né? João Batista, ele diz, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Então, é isso, irmãos, nós somos chamados, somos lavados pelo sangue de Jesus e somos chamados com esse propósito maravilhoso e lindo de servir ao nosso Deus com os dons e talentos que Ele nos deu. E precisamos fazer isso com alegria, com gratidão no coração, não com pesar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo de novo, que chato. Então, olha só, Deus pesa a intenção da pessoa. Qual a intenção pela qual eu estou fazendo aquilo? Estou com a intenção do nome do Senhor ser glorificado ou o meu nome ser glorificado? Então, Deus atenta para a intencionalidade do coração de cada um. Então, a gente precisa considerar isso diante de Deus e pedir a Deus tenha misericórdia de nós e nos ajuda. Pois bem, irmão Moisés, nós chegamos aí ao final. O irmão ore aí agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos. Senti falta aí da interação de alguns irmãos aí interagindo, né? Mas que Deus nos dê força e sabedoria para que a gente possa cumprir essa missão que o Senhor nos deu a cada dia a fazer. Então, fazer um comentário rápido. Pode falar, Paulinho. Pode falar, Paulo. Seu microfone está desligado, Paulinho. Paulo, seu microfone. Só queria comentar que até nessa questão da diaconia, Jesus é exemplo, né? Porque ele disse que veio para servir e não para ser servido, né? Então, ele é o referencial da diaconia para todos nós, né? Referencial de quem está para servir e não para ser servido por ninguém, né? Verdade, meu Paulo. Glória a Deus. Obrigado pela sua palavra, né? E só complementando aí o que o pastor falou, tem muita gente que diz assim, o pastor só chama eu. Tanta gente vai chamar, o pastor só chama eu. Mas é porque, meu irmão, só chama você, porque ele vê em você muitas qualidades que outros talvez não tenham. E até tenham, mas não querem exercer. Então, por você ser mais desenrolado, ser mais desenvoltado, então ele procura contar muito com a sua ajuda, com a sua participação. E a gente sabe que na obra de Deus é assim. Quanto mais a gente faz, mais trabalho Deus nos dá para a gente realizar. E isso é muito bom, viu? Eu agradeço já a presença de todos, né, que participaram aí junto conosco da Escola Bíblica, e vamos instaurando nesse exato momento por tudo isso que foi falado, ok? Querido Deus, Pai amantíssimo, Deus de infinita bondade, graças te dou ao Pai por mais este momento, presença. Obrigado pela vida dos meus irmãos que aqui estamos juntos, reunidos,
dessa escola bíblica dominical, que a tua palavra, Senhor Deus, tenha ido em direção a cada um de nós, dos corações, e que nós possamos a cada dia ter a alegria de te servir e fazer a tua vontade, Pai. Usa cada um de nós como um vaso nas tuas mãos, Senhor, pois foi para isso que fomos chamados, foi para isso que tu nos colocou na tua obra, no teu altar, para te servir, Senhor Deus. Pois que nós possamos a cada momento e a cada dia fazer isso com alegria, pois eu te louvo e te agradeço, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Glória a Deus, que todos tenham um almoço abençoado.